Leitura da Epístola à Igreja em Esmirna, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Esse é o nosso texto. Os irmãos perceberam como se falou de morte nesse trecho aqui? Verso 8, aquele que esteve morto e tornou a viver. Verso 10, ser fiel até a morte. E por quê? Porque estavam sendo ameaçados de morte, muitos morreram ali. E, verso 11, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Para nós entrarmos na história, crê-se que um discípulo do apóstolo João, chamado Policarpo, tenha vivido em Esmirna, tenha sido o pastor da igreja em Esmirna. Policarpo foi testemunha da perseguição que foi imposta no Império Romano contra os cristãos, em especial na cidade de Esmirna. Esmirna era uma cidade muito chegada, muito próxima de Roma, não geograficamente, não é? Mas nas suas afinidades políticas, no seu contexto de culto, na sua afinidade e na sua submissão ao Império Romano. Esmirna era uma cidade concorrente com Éfeso. Também estava no litoral, também tinha porto, também tinha comércio, uma cidade rica para aquele contexto de então, uma concorrente de Éfeso. E uma cidade que nessa concorrência e proximidade com Roma fazia valer com muita força as leis romanas. Quando em Roma foi determinado alguma perseguição contra cristãos, então os cidadãos de Esmirna e a autoridade de Esmirna fazia valer isso com muita força. E crê-se que, dentre os perseguidos na cidade de Esmirna, estava Policarpo. Policarpo, você tem aí um breve registro a respeito do testemunho dele no seu livro, e é dito que Policarpo teria morrido na fogueira, e morrido dizendo: olha, essa chama que vai me queimar aqui vai me torturar durante 1 hora. Que será de você, incrédulo, com a chama que te espera? Então não negou a Cristo em nenhum momento e enfrentou a morte, e dessa morte terrível que é a da fogueira. É com isso em mente, com esse tipo de perseguição, dessa severidade de Esmirna, que nós vamos passar para o estudo dela, com esta tônica ao redor da morte. E perceba que o Senhor Jesus já se apresenta dizendo que ele esteve morto e tornou a viver. Ele está falando com crentes de uma cidade onde havia muita ameaça de morte, e ele já começa dizendo: existe vida em mim, não tema a morte. Você vai ser apertado por ela, mas essa não é a sua última condição. Por conta desse contexto de morte, eu entendo que seja necessário tratar com vocês, quando eu falo da cidade de Esmirna, sobre morte. Sobre morte. E com uma breve introdução a respeito da maneira como a gente vê as coisas e da maneira como as Escrituras registram as coisas. Eu chamo isso de despertar do sono. Aquilo que a gente vive, que a gente interpreta da realidade, seria algo parcial em relação a tudo o que realmente existe.
Eu então costumo dizer que a gente desperta do sono quando os nossos olhos são abertos pela verdade, pela revelação que há nas Escrituras Sagradas. Então, para despertarmos do sono, eu chamo a sua atenção, espero que você consiga visualizar esse gráfico aqui. Então, introduzindo o trato do assunto morte, eu quero que você dê uma olhada nesse gráfico e verifique que, embora ele esteja aí com os seus desenhos com legendas em inglês, o que nós vemos aqui do lado azul, lado direito da minha tela, espero que você esteja vendo uma setinha balançando aí para você, é a maneira humana, sem Deus, de entender a realidade, que aqui no gráfico está sendo chamado de fé ateísta. Essa fé ateísta compreende que todas as coisas que existem são passíveis de exame, porque elas estão dentro da natureza. Então, mesmo que você retire isso, então, mesmo que as pessoas incrédulas olhem para a natureza e identifiquem alguma força sobrenatural além da natureza, eles vão identificar que essa força sobrenatural está contida neste reino aqui, neste universo visível e sensível. E vão entender até mesmo que os deuses que possam ser imaginados por eles façam parte deste universo sensível e visível. É assim, então, que acontece nas mitologias, né? Mitologia nórdica, africana, grega, romana, chinesa. Todos os deuses estão dentro do universo natural, embora tenham forças além daquilo que os homens tenham naturalmente. Nós, cristãos, não cremos assim. Nós cremos, e eu quero que você agora veja que este esqueminha aqui está transferido para cá, aqui embaixo. Ó. Em vez de nós chamarmos isso de natureza, nós chamamos isso de criação. E a criação não contém a Deus. A criação pode ser toda pesquisada, toda cientificamente estudada, mas isso não inclui a Deus. Deus está além da criação. Ele não é um objeto da natureza. Ele não pode ser pesquisado. É por isso que Deus revela para nós na natureza, na criação, aquilo a respeito da sua vontade, do seu ser, do seu plano. Nós não podemos saber por conta própria. Ele revela. Então, quando nós estamos olhando para a natureza, nós olhamos esse assunto que nós estamos querendo estudar introdutoriamente aqui, que é a morte, e pensamos, quando saiu o último fôlego de vida, a pessoa morreu, acabou, expirou, morreu, acabou. Essa é a visão do homem em geral. O homem que quer ter um consolo fora da revelação especial de Deus, vai imaginar uma vida além da morte, com o espiritismo, com a reencarnação, com o purgatório dos católicos, com a almofada macia dos islâmicos, enfim, de algum modo, na valhalla dos nórdicos, tá bem? Vai enxergar isso com alguma maneira imaginativa, mas tudo isso dentro desta natureza criada. Agora minha setinha não apareceu mais, ela está de greve, então vocês estão vendo aqui no lado direito da sua tela. No lado esquerdo da tela, nós não temos essa imaginação para desenvolver. Nós recebemos da parte de Deus revelação e sabemos que a morte não é o fim, não porque nós imaginamos uma maneira consoladora de enfrentá-la, mas porque Deus diz para nós qual é a nossa condição diante da morte. Ele diz que aquele que nele crê vive eternamente e que aquele que o rejeita, embora viva, estará com uma vida morta,
estará eternamente morto debaixo da justiça de Deus. Então a pergunta que tem nesse slide, que eu espero que eu esteja conseguindo trazer para vocês a informação com alguma clareza, ela vai ser respondida para além dos nossos sentidos. A pergunta é: como alcançamos a verdade e o conhecimento? Nós alcançamos a verdade e o conhecimento sob a revelação especial de Deus. Essa é a resposta. Mas como as pessoas naturalmente imaginam alcançar a verdade e o conhecimento? Elas vão fazer assim, ó. Elas vão olhar a natureza, vão identificar uma afirmação, uma coisa fundamental, que aqui está chamada de tese, vão discutir essa tese com algumas oposições, com a chamada antitese ou antítese, e vão chegar a uma conclusão, que é uma síntese. Ah, que bom! Cheguei a uma conclusão diante desse assunto, dessas considerações sobre esse assunto, dessas coisas positivas a respeito dele e dessas outras negativas. Eu junto isso tudo, ponho no meu funil, por isso tem um funil na sua figura aí, e chego a uma síntese. Mas essa síntese não é definitiva. Uma síntese que não seja definitiva vai produzir uma nova tese. A síntese vai passar a ser uma nova tese e vai se opor a essa tese algum outro pensamento, uma nova antítese, para produzir uma nova síntese. De modo que o que a gente tem com os nossos sentidos e a nossa capacidade de conhecer as coisas, seja para conhecer se a cortina do quarto está aberta, seja para conhecer sobre o fim último do homem depois da morte. A gente examina essas coisas com os nossos sentidos e usa uma certa lógica para verificar se os nossos sentidos estão correspondendo à realidade, se o nosso raciocínio é válido. Isso gera para nós uma maneira relativa, sempre relativa, diante do conhecimento. Agora você está olhando para a tela do seu computador ou do seu celular. E você está compreendendo alguma coisa do que eu estou falando. Um compreende 10, outro compreende 9,5 e alguém não está entendendo nada do que eu estou falando. É a mesma mensagem para todos. Mas a apreensão de cada um é diferente. Logo, nós temos um relativismo no conhecimento da realidade diante da qual estamos postos. Em algum momento, eu posso me esquecer do que aprendi e tirar uma conclusão diferente da anterior, até mesmo contraditória. Eu mesmo compreendi uma coisa assim agora, e daqui a pouco compreendo diferente. Esse relativismo demonstra que nós não estamos trabalhando com os nossos próprios sentidos sobre absolutos. Estamos trabalhando apenas sobre questões relativas às nossas apreensões no tempo e no espaço. Eu falei alguma coisa que deu para entender aí, minha gente? Isso tudo, então, mostra a nossa necessidade da revelação de Deus. Se nós não tivermos a revelação do Senhor para nos esclarecer a mente, nós ficaremos sempre com conceitos relativos. Somente quando vamos para a revelação do Senhor é que a nossa mente é esclarecida. E então poderemos fazer afirmações do quê? Daquilo que Deus disse. Porque o que Deus disse não é relativo, é absoluto. Estão me compreendendo? É desse modo que a gente vai poder avançar sobre vários assuntos. Então, atentem bem para esse slide que está sendo agora projetado para você. As pessoas que vivem dessa maneira sensual, apenas baseada nos seus sentidos, elas vão entender que tudo o que existe na cultura humana
é objeto produzido pelo homem. Na verdade, cultura tem muito disso na sua definição. Cultura é aquilo que o homem produz e transmite para os seus descendentes. Tá bem? Uma cultura literária, a maneira de fazer o fogo, a maneira de conversar. Eles entendem que isso seja cultura e colocam a religião dentro da cultura. Me acompanha, por favor. Colocam a moralidade dentro da cultura. E a maioria das religiões e das origens de moralidade, de fato, está dentro da cultura, porque é fruto da imaginação humana. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que nós, cristãos, recebemos a bênção de termos a revelação divina, e não uma coisa relativa, conformando os nossos pensamentos e a maneira como a gente vive. Nós somos seres culturais, mas recebemos mais do que cultura quando Deus nos permite conhecer a sua vontade revelada. Estão compreendendo? Estão mesmo? Então, o que nós pensamos quanto à liberdade, quanto ao direito e à moral, quanto às nossas eventuais relações sexuais, para aqueles que são casados, as conjugais, para aqueles que não são, a falta delas, quanto à prática do aborto ou a sua proibição, quanto ao direito de propriedade ou a cada um ter a sua parte de tudo e ninguém ter nada na verdade, quanto a esse discurso apresentado como científico do aquecimento global, quanto à severidade da doença do SARS-CoV-2 ou Covid-19, essas coisas todas são coisas que a gente apreende com os nossos sentidos, mas que nós cristãos devemos interpretar segundo a revelação especial de Deus, além da cultura. Estão comigo ainda? A maravilha é esta, é que nós vivemos conscientemente, sabendo que Deus é soberano e controla tudo. Não vivemos num universo por acaso, num universo em que as coisas acontecem sem um planejamento divino, em que eu faço o meu futuro com a força do meu braço e ai de você se colocar no meu caminho. É melhor você se juntar a mim, porque senão estas questões de autonomia do homem são as questões da cultura, as questões dos sentidos, da manutenção da vida, da sobrevivência contra Deus. Nós cristãos nos submetemos à vontade de Deus e sabemos que Ele é soberano e tem tudo sob controle. Vocês estão comigo? Nesse sentido, então, é que a gente pode pensar em morte e em novo nascimento. Como pensar em novo nascimento baseado nos sentidos naturais do homem? Só podemos pensar nisso a partir da revelação especial. Então, a nossa condição humana, ela depende da ação do Espírito Santo, primeiro, ao revelar as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas são, de uma maneira assim, específica, estrita, a palavra do Espírito Santo. Ele é que inspirou os autores bíblicos para escreverem o que nós temos aqui. O Espírito Santo revelou a palavra, inspirou a palavra. E a nós que agora estudamos a palavra, atente aí, nós somos iluminados pelo Espírito Santo, não inspirados, iluminados pelo Espírito Santo para compreendermos a palavra e apreendermos o seu sentido absoluto, a revelação especial que Deus nos deu, para que com isso olhemos para a criação e a interpretemos de uma maneira que honre a Deus, uma maneira verdadeira. Isso que eu estou lhes dizendo é muito importante e se relaciona a um tema geral chamado visão de mundo ou cosmovisão cristã.
Diante disso, eu passo ao próximo slide. Nós temos, então, e as pessoas em geral compreendem isso, temos um nascimento natural. A mulher engravida, decorre um tempo, normalmente 38 a 40 semanas, nós chamamos de 9 meses, e depois disso nasce um bebê. Há algumas variáveis para isso, para os prematuros, há algumas crianças que nascem depois da 40ª semana, mas o que nós temos é isto como um nascimento natural, e a Bíblia registra sobre isso. Nós temos lá em Gênesis 1, 28, o Senhor determinando: sede fecundos, multiplicai-vos. É o nascimento natural sendo determinado por Deus. Em capítulo 4, é dito que o homem coabitou, em Gênesis capítulo 4, o homem coabitou com sua esposa e deu à luz a Caim, depois coabitou com ela novamente e ela deu à luz a Abel. E temos aí então um nascimento natural, qualquer homem, qualquer mulher pode se dar conta disso. Vemos no Novo Testamento o Zacarias casado com a Isabel, e eles já idosos, ela sem filhos, ela é abençoada para conceber, diz Zacarias. A bênção é torná-la fértil. Mas a concepção dependeu e decorreu da coabitação do casal, de modo que nasceu uma criança no modo natural. João, filho de Zacarias e Isabel, João, chamado o Batista, foi uma concepção natural de Isabel. Nascimento natural. Há também, então, que ao pensarmos em nascimento natural, há que pensarmos em morte natural. E agora eu não estou me referindo aqui a pessoa estar dormindo e simplesmente morrer, e essa morte ser diferente da morte por acidente ou por alguma violência. Estou dizendo da morte física. Quando o Senhor Deus determinou para Adão que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse a Adão, lá em Gênesis 2,17, no dia que você comer essa árvore, certamente morrerás. Alguns intérpretes vão lá para o termo hebraico e vem lá que a palavra morrer aparece 2 vezes. E alguns, então, vão traduzir isso com um sentido de intensidade. E a nossa tradução traz: certamente morrerás. Outros vão estudar o texto e vão considerar essa intensidade, mas vão observar a palavra morte 2 vezes e vão dizer: morrendo, morrerás. E esse sentido de morrer e morrer tem muito a ver com o sentido da primeira morte, a morte física e a morte espiritual. Quando o homem pecou, ele passou pela primeira morte. E você que está vendo a tela aí agora, pode me responder. A morte que Adão sofreu lá em Gênesis capítulo 3, foi física ou espiritual? Se você quiser escrever, escreva. Se quiser falar, abrir o microfone, fale para mim. A morte de Adão, lá em Gênesis 3, foi física ou espiritual? Espiritual. Foi espiritual. Foi espiritual. Então, Adão passou pela primeira morte no seu aspecto espiritual. A primeira morte no seu aspecto espiritual. Então, olha aí, por favor, na sua tela, morte espiritual com efeito físico. Quando o homem morreu por causa do seu pecado, ele foi separado de Deus. E essa separação é a morte espiritual. Da morte espiritual decorre a morte física. A primeira morte é espiritual com efeito físico. Ok? Então aí, a morte espiritual é o estado de separação em que a humanidade se encontra
após ter pecado contra Deus. Gênesis 3, versos 1 a 6. Agora, morte espiritual está aqui, e aqui está a morte física. Morte física é o cessamento das funções do corpo, olha lá, em decorrência da morte espiritual. Uma vez que o homem morreu uma vez que o homem morreu espiritualmente, Deus disse a ele que ele iria trabalhar. Deus disse a ele que ele iria ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto, vencendo os cardos e abrolhos que as plantas produziriam, até que ele voltasse ao pó, porque do pó ele havia sido tirado. Perceba então que do pecado surgiu a morte espiritual e, em decorrência dessa, como seu efeito, a morte física. Estão me acompanhando, queridos irmãos? Essas duas mortes estão agora aqui juntinhas nessa tela, e eu acrescentei esse texto em vermelho. Todos os filhos de Adão nascem sob o regime destas mortes. É um bebezinho tão lindo, mas é filho de Adão, nasceu morto espiritualmente e vai morrer fisicamente. É isso. A gente não tem como tratar nenhum ente criado no atual estado das coisas como santo sem Cristo. Somente em Cristo há redenção. Todos os filhos de Adão nascem espiritualmente mortos. Então agora tem uma figurinha para você ver aqui. A palavra Deus, indicando o Todo-Poderoso, ocupando toda a tela, o ser humano e toda a criação, e eis então que acontece o pecado, e há uma separação do homem e da criação diante de Deus. Tudo decai, de modo que o homem espiritualmente passa a estar morto e vai morrer fisicamente. Agora presta atenção nessa tela e veja que vai mudar alguma coisa. Separado de Deus, o homem está separado da vida. E esse é o significado no tabernáculo e no templo do véu do santuário. A separação entre o homem pecador e o Deus eterno. Entre o homem morto em seus delitos e pecados e Deus que é a vida. Então o ser humano e toda a criação, por causa do pecado do homem, estão mortos. Mas há também, além da morte física decorrente da espiritual, há uma segunda morte. E isso está no livro do Apocalipse e começou a ser mencionado aqui na epístola ao anjo da igreja em Esmirna. Você viu no versículo 11 do capítulo 2, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. E a segunda morte não é a morte no tempo, a morte espiritual que nos afasta de Deus por causa dos nossos pecados e o resultado da morte física no tempo. A segunda morte é a morte eterna. Não é apenas uma separação espiritual e temporal de Deus. É uma separação espiritual e eterna de Deus. Eu diferenciei uma frase da outra pela troca da palavra temporal pela palavra eterna. Você percebeu aí? De modo que eu e você, crentes em Jesus Cristo, recebemos da parte de Deus, por sua graça, uma ressurreição já. Nós passamos pela ressurreição do nosso espírito. Nascemos mortos em delitos e pecados. A primeira morte era a marca da nossa existência, mas o Senhor Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. De modo que agora estamos espiritualmente vivos,
num corpo ainda fadado a morrer, ainda marcado pela corrupção. E aqueles que morrerem sem Cristo passarão pela segunda morte, que é a morte eterna, espiritual. Eu leio com você o texto aqui, há a morte eterna, tratada especificamente em Apocalipse 20, verso 6, que é a segunda morte espiritual e física, decorrente da permanência na incredulidade quanto a Jesus Cristo, e manifesta após o juízo na sua segunda vinda. Eu vou abrir um parêntese aqui, apenas para inserir alguma informação nesse momento, que nós veremos novamente posteriormente. Todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo na sua segunda vinda. Ora, se todo joelho se dobrará, isso quer dizer que todos aqueles que morreram, inclusive os que morreram sem Cristo, ressuscitarão no último dia. Fisicamente ressuscitarão. E para que ressuscitarão? Para receberem a penalidade da segunda morte. Ressuscitarão fisicamente, para então passarem a eternidade física e espiritualmente debaixo do juízo de Deus. Será que isso é bom? Não. É o que há de pior. É a isso que a palavra de Deus chama de inferno. Segunda morte, lago de fogo, lugar do juízo de Deus. Há algumas referências bíblicas nessa projeção. Gostaria que você olhasse para elas com calma depois desse tempo de aula, tá bom? Eu avanço. Os crentes em Jesus são agraciados com a primeira ressurreição, o novo nascimento antes da morte física. Por que nós não cremos, como os católicos romanos, no purgatório, na salvação da alma posterior à morte? Simples, porque nós cremos na Bíblia, cremos na revelação de Deus sem acréscimos, tá bem? Os católicos romanos creem em livros chamados de apócrifos, que eles chamam de deuterocanônicos, um outro cânon, um complemento para a Bíblia, que nós não cremos. E eles creem nesses livros por quê? Porque eles fundamentam essas doutrinas absurdas. Nós cremos, segundo as Escrituras, que o homem, a mulher, o ser humano, atingido pelo Evangelho, vivificado pelo Espírito Santo, crendo em Cristo Jesus, passa da morte para a vida. Embora o seu corpo ainda vá morrer. E como Paulo vai dizer, quem me livrará do corpo desta morte? Nas inclinações que o meu corpo leva para a morte. E que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que é um dos instrumentos é um dos nossos inimigos. O mundo é nosso inimigo, o diabo é o nosso inimigo, a carne é nossa inimiga. Por quê? Porque espiritualmente já fomos ressuscitados, antes que a morte física nos abatesse. Vocês estão me acompanhando, queridos? Eu estou cansando vocês com essa conversa toda. Eu quero esclarecê-los quanto a estas situações, porque elas são importantes para estudarmos essa epístola ao anjo da igreja em Esmirna. Então, você crente em Jesus, poderá vir a passar, se o Senhor Jesus não voltar antes e transformar o seu corpo, pela morte. Eu aguardo pela morte, assim como eu aguardo pela transformação do meu corpo, na volta do Senhor Jesus. O que vier antes, eu espero estar com Cristo, sob a sua graça, bem-aventurado na sua presença. Mas eu sei que porque eu criei em Cristo Jesus, foi-me dada nova vida agora, e que aqueles que morreram sem Cristo não têm esperança, passarão pela segunda morte. Eu prossigo. Nascimento, morte e ressurreição.
Então, o nosso Senhor Jesus nasceu em carne como Filho de Deus. Ele nos concede um novo nascimento. Ele, espiritualmente, no poder do Espírito, nos concede um novo nascimento. Ele falou sobre isso a Nicodemos, no capítulo 3 de João. Ele que nasceu em carne. Ele nos concede a vivificação no Espírito. Sim, mortos na carne, diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 11. Vivificados no Espírito. Ele também nos diz que nós somos fortalecidos no Espírito. Diz que nós andando com o Senhor, buscando ao Senhor segundo a sua palavra, somos fortalecidos, santificados. Esse é o propósito de uma aula como essa, ajudar você a se fortalecer espiritualmente. E isso tudo se dá na evidência do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E a evidência está numa palavra que nós vimos na epístola ao anjo da igreja em Éfeso. O amor a Deus sobre todas as coisas. E por causa desse amor, o amor ao próximo como a mim mesmo. Evidência da vida em Cristo Jesus. Sigamos. Então, temos um novo gráfico em que Deus, vida, por causa de Jesus Cristo, o véu do santuário foi rasgado, Cristo na cruz. E agora, quando cremos em Cristo, somos vivificados espiritualmente. Os cristãos, então, passaram pela primeira ressurreição, embora ainda aguardem pela morte física. E nós envelhecemos, nós adoecemos, nós padecemos nesse mundo. É a questão da morte física. Deus nos concedeu comunhão com Ele. É a primeira ressurreição. Agora eu vou passar para vocês um gráfico quanto aos tempos da nossa vida e da nossa morte. E esse gráfico está baseado numa proposta, segundo as Escrituras, formulada por Agostinho de Hipona, chamado também de Santo Agostinho. Então acompanhe aí, por favor. Adão, antes de pecar, tinha essa condição de vida. Adão podia pecar. E segundo a determinação de Deus no seu plano eterno, Adão pecou. Adão, tendo pecado, gerou descendentes, e todos os seus descendentes são como eu ao nascer, como você ao nascer. Nós nascemos só podendo pecar. Todas as nossas ações sem Cristo, são ações pecaminosas. A ação boa do político, do religioso, sem Cristo, na ausência da fé em Cristo, não sendo pela mediação de Cristo, não sendo para a glória de Cristo, são o quê? Ações pecaminosas. Caim, como todos os demais seres humanos, eu incluído, só podia pecar. Mas aconteceu a redenção em Cristo Jesus para muitos dos seres humanos. Então o cristão pode não pecar. Pelo poder do Senhor, vivificado no Espírito, o cristão pode não pecar. Pode resistir ao pecado. Pode, pela graça de Deus, viver em justiça, em santidade. E quando estivermos finalmente na presença de Deus, gloriosa, seja pela nossa morte física, seja pela transformação do nosso corpo, seja pela ressurreição do nosso corpo, então, diante de Deus, os redimidos não poderão pecar. Esse gráfico é interessante e ele tem alguns acréscimos que eu passo a colocar aqui. Adão estava vivo diante de Deus. E ao comer, passou pela primeira morte espiritual com efeito físico. Mas Caim já nasceu morto,
fisicamente vivo, aguardando pelo dia da sua morte física. Por quê? Porque da morte espiritual decorre a morte física. Caim, então, nasceu morto espiritualmente. Agora veja quanta coisa vai aparecer aí. Tem mais. Tudo isso está acontecendo comigo e com você. Por sua vontade, o nosso Deus nos concedeu um novo nascimento. E nós somos vivificados em Cristo. Isto é, nós somos convertidos do caminho de morte que percorríamos para a mudança de sentido, a conversão para o caminho de vida em Cristo Jesus. E agora, também pela intervenção do Espírito, nós somos santificados. Então, o cristão reformado, que disser que o Espírito Santo não tem significado para a sua vida, não sabe entender a Trindade. Porque nós somos salvos porque o Pai nos deu ao Filho. Somos salvos porque o Filho encarnou outra natureza do Filho, humana, para tomar sobre si os nossos pecados, pagar a morte na cruz, ir para o sepulcro em nosso lugar e ressuscitar glorioso ao terceiro dia. É pela fé em Jesus que somos salvos. Mas como tudo isso acontece? Isso acontece pela ação do Espírito Santo de Deus, glória ao nome de Deus. Se não fosse o Espírito, não haveria redenção, não haveria aplicação da justiça de Cristo em nós. É o Espírito quem efetiva a pregação do Evangelho, a fé em nossos corações, a conversão, a vivificação do nosso Espírito, é que nos ressuscita na primeira ressurreição. É o Espírito Santo de Deus, glória ao Senhor. E então, vivos pela ação do Espírito, por meio da fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus, vamos para a eternidade vivos. Este ponto aqui, o final, é o que está no versículo 11 da carta a Esmirna. Está escrito aí: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, glória a Deus, somos vencedores. De nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. É disso que ele está falando. Da ação do Redentor, pela instrumentalidade gloriosa do Espírito que nos vivifica, aplicando o mérito de Cristo sobre as nossas vidas. Espero que você esteja entendendo isso. Avanço. Então, vivificados por Deus, pela mediação de Cristo, na ação do Espírito, vivos espiritualmente, primeira ressurreição, e na vinda de Cristo, segunda ressurreição, a ressurreição do corpo, para vivermos eternamente na presença do Senhor, os cristãos vivificados. Isso então encerra este momento introdutório, que na verdade tomou uma aula inteira, para a epístola ao anjo na cidade de Esmirna.